Olá, que a paz seja convosco, que Deus possa estar abençoando a sua vida, você que está ouvindo essa mensagem nesse momento, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Deus colocou uma palavra no meu coração nessa tarde e eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, amém? A palavra de Deus no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Pega-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Amém? A palavra de Deus nos fala sobre um homem chamado Jonas, um homem que tinha um propósito de Deus na vida dele, de ser usado para abençoar vidas, para libertar pessoas. Essas pessoas aonde Deus chamou a ele para levar a palavra, eram pessoas que estavam vivendo cativo, eram as pessoas que estavam vivendo com muita maldade, umas pessoas que estavam vivendo no erro, na falha, e Deus escolheu Jonas para levar a palavra. Deus escolheu Jonas em meio a tantos outros. Quantas pessoas Deus às vezes poderia escolher, mas Ele escolhe a mim e escolhe a você, não é mesmo? Então nós vemos aqui no livro de Jonas que Jonas ele teve um chamado de Deus. E a palavra de Deus é bem intrínseca, que Deus dá uma ordem a Jonas. Não é um pedido, não é um por favor, é uma ordem de ir e levar a palavra para aquele povo. Só que Jonas, ele recebe essa palavra. Jonas, ele ouve a palavra, mas ele teve uma escolha. A escolha que Jonas tinha era ou levar a palavra até a cidade de Nínive, ou fugir. E a palavra de Deus nos fala no versículo 3 que Jonas fugiu da presença do Senhor. Eu quero perguntar para você hoje que está me ouvindo nessa mensagem: como que a gente consegue fugir da presença do Senhor? Porque muitas vezes nós achamos que estamos fugindo da presença do Senhor, mas na verdade os olhos do Senhor nunca se fecham para nós. Ainda mais para aqueles que têm uma escolha, ainda mais para aqueles que têm um chamado. Nós achamos que estamos fugindo, que estamos se distanciando, talvez, da presença de Deus, mas o Espírito Santo de Deus sempre está ali olhando por nós, intercedendo por nós. E Jonas achou que estava fugindo da presença do Senhor. Ele achou que Deus não olharia para ele, não veria o caminhar dele. Só que eu quero te dizer que Jonas teve medo. Jonas, diante desse chamado tão grande, ele teve medo e se achou incapaz. Incapaz de ser o pregador, incapaz de ser um pastor de um grande rebanho. Ele se sentiu fraco, ele se sentiu impotente. E por isso que ele decide fugir.
Porque muitas vezes o chamado de Deus nas nossas vidas requer algumas coisas de nós. Alguns sacrifícios, algumas entregas, e muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. Como ser humano, nós muitas vezes não queremos negar certas coisas. E Jonas olhava para ele e ele pensava, mas eu? Quem sou eu para chegar em Nínive e exortar um povo? Quem sou eu para chegar na cidade de Nínive e querer botar ordem em meio ao caos? Só que eu quero te dizer uma coisa, que assim como Deus escolheu Jonas, escolheu a mim e escolheu a você, é Ele quem nos capacita. Porque se Ele nos chamou, é Ele quem vai nos fortalecer. Porque nós não podemos olhar para nossas condições humanas e pensar que nós não vamos conseguir. Que talvez nós não vamos saber orar da maneira certa, de uma maneira bonita, de uma maneira onde as pessoas vão se agradar, ou isso e aquilo, porque os homens veem assim. Mas Deus não olha isso. Deus olha o nosso coração, Deus olha a nossa intenção, e Deus olha principalmente a nossa obediência. Coisa que Jonas, infelizmente, não teve. Diante do medo, ele preferiu desobedecer a Deus do que tentar enfrentar algo em Deus. De tentar chegar em Nínive e fazer algo diferente. Medo todo ser humano tem. Diante do chamado de Deus ou diante de qualquer situação, nós podemos ter medo. Mas a questão do medo é que nos coloca para fazer o certo ou o errado. Aqui tinha a oportunidade de Jonas fazer o certo, mas ele preferiu fazer o errado. Ele preferiu fugir da presença de Deus e preferiu dizer com a sua atitude não ao chamado de Deus. Então ele disse não. Ele fugiu. E ele entrou numa embarcação, foi para longe. Foi para uma cidade chamada Tarsis. Um lugar totalmente distante. Só de navio, em estudo, mostra que dava mais de 3.000 quilômetros. Então nós podemos ver que quando nós dizemos não às coisas de Deus, quando Deus está nos chamando para algo, e nós dissemos não, e nós fazemos as escolhas erradas, o caminho é mais longo. E com certeza o caminho é mais difícil. Para ele ir para Nínive, era 800 quilômetros em terra. Agora, para ir para Tarsis, era 3.000 quilômetros de navio. Tá vendo como que muitas vezes as nossas escolhas podem levar pelo caminho mais difícil? E Deus está dando a oportunidade de nós escolhermos o caminho mais fácil. Nós olhamos humanamente e pensamos, não, esse é o mais difícil. Não, mas Deus está falando, vá para Nínive. É uma ordem. Mas ele preferiu. Ele teve uma escolha. Deus não interfere nas nossas escolhas. As escolhas são nossas. E ele preferiu ir para Tarsis. E dentro dessa embarcação, no decorrer do tempo, o Senhor manda um vento muito forte. Essa embarcação começa a querer afundar, balançar de um lado para o outro, entrar água dentro do barco. E as pessoas que estavam ali começaram a ficar apavoradas. Cada um começou a clamar ao seu Deus. Cada um começou a fazer a sua oração. E nada dava resultado. Aquela tempestade se levantou de uma maneira que o dono da embarcação decidiu tirar a sorte. E a sorte foi sobre Jonas, mas quando Jonas cai nessa sorte, Jonas está ali deitado, dormindo. Ele está ali dormindo. Talvez tentando esquecer o seu problema. Talvez tentando, não, eu vou tentar esquecer isso. Eu vou agora eu fiz a minha escolha. Agora eu vou tentar ser diferente. Eu vou decidir, é eu que vou decidir agora. E Jonas ali dormindo. Talvez tentando descansar. E ele é acordado. E perguntam para ele, como que você pode estar dormindo diante de uma tempestade como essa? Como é que você pode estar repousando? A sorte caiu sobre você. E por que tudo isso está acontecendo? E ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele. E o engraçado é que o dono desse barco pergunta para ele, qual que é a sua profissão?
no versículo 8. De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? O dono da embarcação perguntando isso para ele, e ele fala: eu sou hebreu. Eu sou adorador do Senhor. O Deus dos céus que fez o mar e a terra. Aí perguntaram para ele: mas o que foi que você fez? As pessoas que estavam ali não eram amigos, não eram conhecidos, olharam para ele e falaram: o que foi que você fez, Jonas? Talvez hoje Deus está fazendo essa pergunta para você. O que você está fazendo hoje da sua vida? Será que você está obedecendo, sendo bênção? Ou será que você tem se colocado às vezes como Jonas e tem fugido de certas coisas? O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Primeiro ele diz: eu sou hebreu, eu sou crente, eu adoro a Deus, eu sirvo a um Deus todo-poderoso, o Deus dos céus e da terra. Mas o que você está fazendo? O que você tem feito? Você é um adorador? Você é um cristão? Você vai na igreja? Mas o que Deus está perguntando hoje é: o que você fez? O que você tem feito? Quais escolhas que você tem feito para a sua vida? Essa é a pergunta de Deus para você. E para acalmar aquela tempestade, ele disse: pegue-me, jogue-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. As nossas escolhas refletem muito na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Infelizmente. A escolha que Jonas fez não foi simplesmente para a vida dele, mas afetou quem também estava no barco. Por isso que temos que cuidar muito com quem anda em nosso barco. Por isso que devemos cuidar muito quem temos colocado em nosso barco. Infelizmente, nós muitas vezes fazemos escolhas que refletem na vida das pessoas que nós mais amamos, ou a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, por isso que eu quero que você reflita em toda essa palavra. Que você reflita. Porque talvez tem escolhas que nós temos feito que têm causado grande tempestade. E não é pelos outros. É porque, infelizmente, nós temos desobedecido a Deus. É porque, infelizmente, nós não temos cumprido com a ordem que Deus nos deu. Então, eu quero fazer essa oração com você. Porque eu quero que hoje você possa fazer a melhor escolha para a sua vida. Só que a melhor escolha que você pode fazer é você estando na presença de Deus. Então que hoje que você possa refletir sobre toda essa palavra. Sobre Jonas ter recebido essa ordem, ter fugido. Sobre a escolha que ele fez. Dele ter recebido a palavra, ter recebido a ordem, ter fugido. Que você possa analisar quais escolhas que você tem feito para a sua vida. Quais escolhas você tem feito? O que você tem decidido para a sua vida nesse ano de 2021? Quais foram os planos, os projetos que você colocou? Pastor, eu não fiz nada disso. Pastor, eu estou tão desanimada. Pastor, eu cansei. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está aí com você. A mesma presença de Deus que eu sinto aqui agora, nesse lugar, eu tenho certeza que está aí com você. E é o Espírito Santo que nos fortalece, que nos traz o renovo. E é Ele quem vai dar o direcionamento. Mas para isso, para a vida de Jonas ser modificada, ele poderia ter morrido. Mas a vida de Jonas foi modificada quando ele clamou a Deus. Quando ele buscou a presença de Deus, naquele lugar escuro, naquele lugar onde talvez ele pensou: eu vou desistir porque eu acho que eu vou morrer aqui, sem se alimentar. Mas ele clamou a Deus, e Deus ouviu o clamor dele. Independente do lugar onde ele estava, independente da maneira onde ele estava, quando ele clamou a Deus, Deus ouviu ele. E a partir do momento que ele decidiu no coração dele
de mudar a escolha que ele tinha feito, Deus começou a abençoar e Deus honrou a Jonas. Assim como Deus honrou a ele, Deus vai honrar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Quero que você, onde você estiver, que você feche seus olhos e que possamos clamar a Deus agora. Buscar a presença de Deus agora. E eu tenho certeza que Deus vai dar um novo destino. Deus vai te dar uma nova rota para você trilhar. Porque eu tenho certeza que depois dessa oração, Deus vai te abençoar. E Deus vai dar uma estratégia para você fazer a melhor escolha da sua vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, eu apresento, Deus, a vida dos teus filhos. Que através de tudo, Pai, que foi pregado, Senhor, através da tua palavra, Pai, tudo que foi tratado aqui, que possamos, Senhor, hoje analisar todas as nossas escolhas até aqui. O que nós talvez decidimos até então, Pai. Que o Senhor, Pai, venha abençoar agora a vida dessa pessoa, Pai. Pessoas que precisam, Senhor, ter um novo rumo, Pai. Pessoas, meu Pai, que não estão caminhando, Senhor, aonde deveriam. Pessoas que não estão trilhando, Pai, aquilo que o Senhor tem, Senhor, para eles. Por isso, Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor venha dar um direcionamento. Para que o Senhor venha dar uma nova estratégia, Pai. Abençoe, Deus, a vida dos Teus filhos para que eles venham, Senhor, fazer a melhor escolha, Senhor. Que diante do medo, diante da dificuldade, eles possam, Senhor Jesus, ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha soprar os ouvidos deles, Pai. Jonas, ele se achou tão falho, tão fraco, incapaz. Porque ele não tinha olhado, Senhor, para o Teu poder. Ele olhou para ele na limitação carnal. Mas que o Teu filho, a Tua filha que está ouvindo essa mensagem de hoje, não possa simplesmente olhar com os olhos humanos, mas olhar, Senhor, no âmbito espiritual, aquilo que o Senhor tem, Pai. Por isso, Deus, abençoe, Deus, a vida do Teu filho. Nós clamamos, Senhor, e ligamos, Pai, na terra, e que seja ligado nos céus agora, Pai. Essa pessoa, Pai, que precisa tomar uma decisão na sua vida. Essa pessoa, Pai, que está, Senhor, diante de uma situação que precisa fazer uma grande escolha. E que isso irá talvez definir, Pai, certas coisas na vida dela, na vida dele. Que o Senhor venha dar a sabedoria dos céus, Pai. Que o Senhor venha se revelar, Senhor, para a vida dos seus filhos. E eu te agradeço, Deus, por todas as oportunidades que o Senhor tem dado, Pai. Que o Senhor venha, Deus, abençoar agora essa vida, essa casa, essa família. Abençoa, Pai, o trabalho dos seus filhos. E que eles possam, Senhor, ser abençoado em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.